Olá, estamos aqui em mais um programa Na Missão, um programa do Canal TV, especial direto do Congresso Brasileiro de Missões que está acontecendo aqui em Águas de Lindóia, em São Paulo. E eu estou recebendo aqui o pastor Marcelo Caldas. Pastor Marcelo Caldas, ele tem um trabalho muito interessante na área de missões, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Mas, em primeiro lugar, pastor Marcelo Caldas, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no programa Na Missão. Para nós é um privilégio estar aqui com vocês e compartilhando com os telespectadores aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Ok. Pastor Marcelo Caldas, ele trabalha na Bahia, é baiano, ele tem um trabalho com a MEAP junto aos pescadores e ele coordena todo um grupo de missionários lá na Bahia. Pastor Marcelo Caldas, para vocês conhecerem um pouquinho, ele é teólogo, coordenador do campo da MEAP lá, como eu já acabei de lhes falar, na Bahia. Ele também tem pós-graduação em missiologia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, assim como bacharel em teologia pelo Seminário Batista do Nordeste e também empresário. Foi empresário durante muito tempo na área de tecnologia da informação. Aí eu já estou dando a primeira pista do que nós vamos conversar hoje aqui, não é? Pastor Marcelo Caldas, o senhor coloca aqui no seu livro, logo no início, a seguinte afirmação. Então o Senhor disse, escreve a visão em tábuas, para até que quem possa passar correndo, leia. O que o senhor quer dizer com isso? Deus, ele quando falou aos profetas, em especial em Abacuque, esse texto se encontra em Abacuque 2:2, ele dá uma visão muito clara a Abacuque, que era necessário que Abacuque falasse ao povo de Israel sobre os pecados do povo, sobre a possibilidade de redenção junto a Deus. E ele, quando fala Abacuque isso, ele faz com que Abacuque ele alcance o maior número de pessoas possíveis. Em nossas palestras e também no desenvolvimento do nosso trabalho, nós percebemos que hoje, se Deus estivesse falando a Abacuque, ele estaria dizendo, Abacuque, vai ali, escreve minha palavra num outdoor para que todos possam ver. Quer dizer, nós estamos aqui fazendo uma comparação de alguma coisa que era usada para comunicação antigamente com o que é usado para comunicação nos dias de hoje. Então, quer dizer, existe aí um indício de que nós deveríamos nos preocupar muito com a comunicação, porque desde os tempos lá atrás, bíblicos, a preocupação dos apóstolos, dos pregadores, já era com a comunicação. Exatamente. A própria Bíblia é uma ferramenta de comunicação. Desde Adão e Eva, e quando Deus inspirou Moisés a escrever o Pentateuco, Deus claramente diz a Moisés para que ele deixe registrado na história para que todos possam conhecer a saga de Israel. Então a comunicação de Gênesis a Apocalipse, ela é algo primário, ela é algo que deve ser considerado por todos nós. Principalmente em se tratando de Novo Testamento, onde a própria palavra evangelho no grego significa boas novas. Boas novas é o meio para a comunicação. Ok. Eu estou aqui com um livro do pastor Marcelo Caldas, que eu vou apresentar para vocês, o qual eu mencionei aqui. O livro se chama Missões e Tecnologia. É um tema muito interessante. O canal TV investe em tecnologia e tem trabalhado exatamente com tecnologia, levando a palavra de Deus através da tecnologia. Mas eu gostaria que o senhor me explicasse um pouquinho mais de quais são as tecnologias disponíveis hoje para a igreja, como ela deve ser aplicada corretamente. Porque muitas vezes o que nós vemos, pastor, são igrejas extremamente tecnológicas. Nós vemos tecnologia demais às vezes, um dinheiro imenso gasto na tecnologia, quando muitas vezes, sem querer fazer um pré-julgamento, porque isso é muito perigoso, mas sem querer julgar, nós vemos pessoas se utilizando demasiadamente de algo em detrimento de outro. Então, qual é o balanço que o senhor faria sobre o uso correto da tecnologia e o que está disponível para que as igrejas usem? Antes de eu me tornar missionário na MEAP, eu fui pastor em uma congregação, em uma grande igreja em Salvador. E essa igreja ela tem muitos ministérios. E todo ano nós fazíamos um orçamento e uma
previsão do que nós iríamos fazer no próximo ano. E cada ministério sempre vinha com muitos eventos, muitas programações, e a todos os líderes nós sempre perguntávamos: qual é o objetivo disto? O que as igrejas têm pecado nesse sentido é: qual é o objetivo de se utilizar a tecnologia naquele momento ou nenhum outro instante? E as pessoas não estão se fazendo essa pergunta. Elas simplesmente estão investindo porque outros estão investindo. Se uma igreja ela faz uma transmissão de streaming do seu culto, então o outro vê também a necessidade de fazer porque uma outra igreja está fazendo. Quando na verdade ela deveria se perguntar: será que eu tenho um público para isso? Será que eu vou alcançar pessoas? Eu terei meios de comunicação, de informar as pessoas que nós estamos ali? Ou simplesmente eu quero marcar um ponto onde outros estão marcando? Então esse é o objetivo. É perguntar primeiro por que nós estamos fazendo, né? E para quem nós estamos fazendo. Porque também o direcionamento do público é algo muito importante. Essa coisa de copiar os outros é muito interessante, porque às vezes nós realmente que lidamos com isso, nós percebemos o quanto igrejas às vezes se dão ao trabalho de correr atrás de tantas outras coisas, principalmente com relação a esse mundo da tecnologia, de correr atrás de tantas coisas tecnológicas. E a gente se vai, por exemplo, a um país como os Estados Unidos, a gente vê muitas coisas, tudo top, tudo do melhor, né? Tudo do bom e do melhor e do mais caro, e às vezes isso custa muito dinheiro. Qual é o balanço que isso deve ter numa igreja em relação ao trabalho que ela faz com as pessoas, com a pregação do Evangelho, com o cuidado às pessoas, com o envio de missionários ao campo, com tantas outras ações que uma igreja deve ter no próprio trabalho pastoral? O pastor ele deve cuidar das suas ovelhas. E às vezes eu pessoalmente percebo e já vi isso acontecer. Nós às vezes percebemos que existe um investimento muito maior em tantas coisas tecnológicas e esquece-se da pessoa. Para ilustrar isso um pouco, e também para dar um outro elemento, né, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, mas eu me lembro quando nós éramos jovens e íamos nos acampamentos, e muitos deles, às vezes não tinha luz, não tinha energia elétrica, e o grupo de som, de música, achava que não dava para fazer o louvor, ou não tinha, ou alguém convidado, ou se acabava a energia, e aquilo se tornava um problema, porque a tecnologia passou a ser mais importante do que o próprio louvor a Deus, que podia ser simplesmente com violão ou sem nada, apenas as vozes, não é? Muito embora, olhando por outra faceta, nós temos situações em que nós, sem uma boa amplificação de som ou sem o vídeo, a gente não consegue levar. Jesus no passado subia num monte e resolvia o problema com aquelas pessoas que estavam ali, ou ia num barquinho e resolvia o problema. Agora, como falar hoje para 8 bilhões de pessoas no mundo? Né? Eis a pergunta. Então, qual é o balanço que se deve fazer e a importância de cada coisa? Existe um adágio popular de um camarada chamado Murphy, que ele criou uma determinada lei. A lei de Murphy, ela diz o seguinte: se algo puder dar errado, dará. Quando nós tratamos sobre o tema da tecnologia, nós não falamos diretamente em instrumentos de computação, de informática. Nós falamos de instrumentos, de meios para a propagação. Em nosso livro nós temos alguns casos interessantes. Na MEAP nós criamos um kit missionário. Nós atendemos numa região na Bahia, no Baixo Sul, onde nós lidamos com comunidades quilombolas. Muitas dessas comunidades não têm energia, não têm luz, não têm absolutamente nada. E nós resolvemos criar um kit tecnológico onde nós tínhamos um pequeno gerador de energia, com um notebook, um data show, porque algumas dessas comunidades, 100% da população era analfabeta. Então nós trabalhávamos sempre com a tradição oral e com a pregação do evangelho através de imagens, através de figuras. E eu lembro de ter criado uma mensagem chamada Plano de Deus para a Sua Vida, em que eu mostrava os 7 tempos de redenção de Deus através das imagens. E num determinado local desse chamado Barcala, nós apresentamos essa mensagem e 2 pessoas
tomaram a decisão ao lado de Cristo. Tempos depois, eu fiz uma outra viagem para uma outra região, com uma situação parecida, mas que nesse local tinha energia elétrica. Bom, tem energia elétrica, eu não preciso levar meu gerador. Vou levar meu notebook, vou levar meu slide e lá eu vou apresentar. E era uma escola. Quando eu cheguei nessa escola, eu descobri que não tinha energia. Disse, puxa vida, o que eu faço? Volto para casa? Porque minha pregação está toda no slide? As pessoas aqui também trabalham sobre a tradição oral porque são analfabetas? Não, eu tinha um quadro negro na minha frente. Então eu desenhei toda a história no quadro. E fui falando dos 7 tempos de redenção de Deus na vida do homem. E 4 pessoas foram levadas a Cristo. Tá vendo? Então Deus usa qualquer tipo de situação, não é verdade? Nós podemos nos virar, não é? Com qualquer tipo de situação. Mas nós vamos voltar daqui a pouquinho, a gente passou um pouquinho do nosso tempo do primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente continua com o pastor Marcelo Caldas. Ok. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Estamos de volta com o programa Na Missão, gravado aqui direto do 7º Congresso Brasileiro de Missões, em Águas de Lindóia, São Paulo. Pastor Marcelo Caldas está nos contando um pouco sobre o uso da tecnologia em missões e vamos ouvi-lo um pouquinho mais. Pastor Marcelo, no seu livro nós temos aqui um capítulo especial dedicado a ferramentas para a tecnologia, não só ferramentas, mas o uso dessas ferramentas. E o primeiro tema que eu trago é como usar ferramentas de comunicação para proclamar o Evangelho, para fazer a proclamação no início, né? Que é o primeiro approach. Eu acredito que uma ferramenta de comunicação pode fazer numa missão, numa igreja, numa instituição, que é levar a palavra às pessoas. Depois nós falaremos sobre outras ferramentas, mas como é que é feito o primeiro approach, a primeira aproximação com o uso de ferramentas para proclamar o Evangelho? Eu queria fazer um paralelo com as Escrituras Sagradas, onde tem um texto de Apocalipse que diz assim, João escreve lá, do Oriente ao Ocidente todos verão, quando Jesus vier em poder e glória. Eu fico imaginando quando João naquela época, quando escreveu isso, se João soubesse que a terra era redonda, como ele iria escrever isso? Qual a percepção que ele teria em que Jesus, num determinado ponto, num globo, todas as pessoas pudessem ver? Então nós percebemos que a tecnologia hoje também ela é um pano de fundo para cumprimento das profecias. Daniel 12, ele vai dizer assim, no fim dos tempos, os homens correrão de um lado para outro. Então a tecnologia é algo fundamental para que esse evangelho, essa proclamação das boas novas cheguem a todas as pessoas. Tudo isso começou com o rádio, com o advento do rádio, depois com o advento da TV, vieram lá os televangelistas, o Billy Graham. Aqui no Brasil veio através das igrejas neopentecostais, do Silas Malafaia, do Edir Macedo e essas pessoas que de alguma forma levaram o evangelho à maneira deles a algumas pessoas e isso fez com que igrejas históricas também pudessem entrar nesse processo. Hoje, basicamente, a partir de 1991, com o advento da internet, isso disseminou muito mais. Você acha que as igrejas históricas estão atrasadas com relação ao uso da comunicação em relação a outras? Sim, elas estão começando a despertar para isso agora. Tanto é que o nosso livro ele é inédito no Brasil. Quando eu resolvi escrever a respeito, não existia literatura a respeito. O mundo acadêmico evangélico ele ainda não despertou para essas possibilidades. Então, as igrejas elas estão começando a perceber agora. Projetos como a UpTV, que vem de uma forma inovadora,
trazer esse mundo evangélico para essa disseminação de massa, ela começa a despertar o interesse, ainda pequeno, da comunidade evangélica brasileira, mas ela precisa realmente avançar. Então nós percebemos que com o advento da banda larga, com a possibilidade do streaming, com a possibilidade dos grandes data centers de armazenamento de dados, como YouTube, Vimeo e outras ferramentas, nós podemos ampliar e fazer com que o conhecimento ele chegue muito mais facilmente a essas pessoas. Você fala sobre banda larga, sobre internet e tudo. O canal App TV é baseado em IP, muito embora nós temos uma visão de multiplataforma, né, como a multiplataforma como a nossa base, nós estaremos também em televisão aberta, televisão por assinatura, mas sempre em conteúdo por IP, que é uma tendência hoje. As próprias televisões por assinatura têm as suas caixas, os seus box, por exemplo, a Sky, a NET, onde você acessa ali um Now, que é um conteúdo por IP, está todo ali, todos os filmes. Você acessa a Netflix das suas Smart TVs, dos seus devices, e aquilo tudo é conteúdo por IP. Então essa é a tendência que está no mundo inteiro e o canal App TV está vindo baseado em cima dessa plataforma. Muito bem. Você não citou necessariamente a televisão aberta, porque a televisão aberta realmente nós percebemos que ela está em decadência, né? E está em ascendência franca o IP. Todo mundo assiste hoje Netflix, YouTube, como você citou. E você também disse que a igreja tradicional está atrasada. O que é preciso para as pessoas entenderem que a comunicação é importante e que tecnologias como, por exemplo, o IP são o futuro da comunicação e através dele que nós teremos condição de falar às pessoas? Porque hoje você vai num condomínio, como você bate na casa e entra? A pessoa não deixa você nem entrar no condomínio. Você tem guarda. Então, como entrar? Como chegar até as pessoas? As pessoas entram dentro dos seus mundos, de um shopping center, ou de um cinema, ou dentro da sua própria casa, e você praticamente não tem acesso. E no traslado de um lugar para o outro, ela está dentro do seu carro, né? Como é que nós podemos entender isso e qual é o papel da tecnologia hoje de comunicação por internet nisso tudo? Primeiro nós precisamos salientar que a igreja ela não entrou ainda na pós-modernidade. A igreja ela ainda não entendeu a pós-modernidade. A pós-modernidade ela tem dois pilares. O primeiro, eu quero ver na hora que eu achar que eu devo ver. Por isso a TV aberta está em franca decadência. As pessoas estão acostumadas, nesse tempo, a ver a hora que elas chegam em casa. O horário nobre hoje já não é mais às 8, é às 10, Nos é Estados às Unidos, 11. por exemplo, a TV aberta já está extremamente desvalorizada. A CNN teve quedas expressivas de faturamento nos últimos meses e anos, que é só um exemplo. Mas a CNN ela tem uma estrutura gigante de notícias. Mas a pessoa não quer ver notícia agora na hora do jornal da CNN ou daquele programa específico. Então ela quer ver na hora que ela quer ver alguma coisa. Ela vai, digita ali, procura ver notícias sobre aquele assunto. Sobre demanda, né? Então é o vídeo on demand. Então o que acontece? A própria CNN teve uma queda muito expressiva de faturamento, né? Então o que nós vemos é que está realmente mudando o vídeo, a televisão e a comunicação em vídeo está mudando de endereço. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Esse é um dos pontos. E o outro ponto é o que nós chamamos de desafios da evangelização nesse século. Nós temos alguns desafios. Os primeiros desafios são a questão da segurança, onde nós não temos mais acesso direto às pessoas. A religião evangélica é uma religião proselitista porque nós buscamos novos adeptos, novos fiéis. Não é como uma religião como o espiritismo, por exemplo, que ele não faz um trabalho de evangelicalismo. Eles não vão atrás de novos adeptos. Essas pessoas chegam de forma natural. Mas a Bíblia nos manda ir às pessoas. Então, dentro de um contexto urbano, por exemplo, hoje está quase impossível numa grande cidade você conseguir abordar essas pessoas de uma forma direta, porque os condomínios e os portões estão fechados. Tem um outro grande desafio que são os chamados desigrejados. Hoje, o censo 2010 dá conta que 4 milhões de pessoas são pessoas que não frequentam quaisquer igrejas.
São pessoas que são doutrinadas e são discipuladas através dos canais de comunicação. E a igreja precisa se aperceber e precisa ir buscar essas pessoas. Elas carecem tanto da graça de Deus como alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Elas precisam crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então esse é um outro grande desafio. E o terceiro desafio, que as próprias trevas estão utilizando a tecnologia em massa para disseminar o inferno. É verdade. Nós temos visto demais isso. Estimamos que cerca de 4 bilhões de dólares são gastos com pornografia por ano. E essa tendência é crescer cada vez mais. Só que Deus nos autoriza a usar a tecnologia. E algumas igrejas que ainda possuem o pé fora da pós-modernidade não conseguem entender isso. E acham que a tecnologia é algo que veio apenas para o mal. Nisso perdem o bonde da história. Exatamente. Exatamente. Então, essa possibilidade, nós utilizarmos a tecnologia para alcançar as pessoas pós-muro de condomínio, ou alcançar aquelas pessoas que creem no Jesus Cristo histórico, no Jesus Salvador, mas elas estão tão decepcionadas com as estruturas de igreja que elas acham que elas podem seguir a Cristo ali no seu sofá. Não é o que diz Hebreus. Hebreus diz que a gente tem que congregar. Nós devemos estar em comunhão. Então nós podemos fazer com que a tecnologia chegue a essas pessoas para que elas tenham um acesso inicial e elas possam chegar de forma física a todos nós. Tá bom, daqui a pouquinho a gente volta e eu tenho mais 2 assuntos com o pastor Marcelo Caldas. Só um minutinho, o programa Na Missão já volta daqui a pouquinho. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Muito bem, nós estávamos conversando aqui com o pastor Marcelo Caldas sobre a pós-modernidade e o tempo em que as pessoas gastam para ver as coisas. Hoje é muito pequeno, as pessoas querem tudo muito objetivo, não é? Por isso nós não podemos ter um programa de 1, de 2 horas, apesar do assunto ser extenso. Mas, pastor Marcelo, eu tenho uma pergunta sobre o uso da tecnologia e quais são as ferramentas que a gente tem de uma maneira bastante pragmática. Quais são as ferramentas e como é que a igreja ou a instituição religiosa hoje pode, uma missão, uma agência, pode usar isso no seu dia a dia, na gestão dos seus processos? Bom, nós temos 3 pilares aí que precisamos tratar. A proclamação, como nós já falamos, essas ferramentas de streaming, a TV, a internet. Nós temos a comunicação, efetivamente, como nos comunicar com os mantenedores, com os missionários, com o público em geral. E o terceiro é a gestão. A comunicação, rapidamente falando, nós temos hoje ferramentas também por internet, como Skype, como VoIP, que facilitam esse estreitamento do contato com o missionário no campo. Hoje, com o advento do celular, em que os smartphones têm essa possibilidade de você usar várias ferramentas, isso ficou muito mais fácil. O missionário hoje ele não fica mais isolado do campo.
O terceiro tripé, que é o tripé da gestão, nós percebemos que no desenvolver desse livro, nós visualizamos que tanto as agências missionárias como as igrejas, elas utilizam isso de forma desconexa. Não há, por exemplo, uma ferramenta no Brasil hoje para agências missionárias em que trate as questões táticas. Eu não sei, eu não tenho estatística de quantas pessoas estão congregando num projeto de plantação de igreja. Eu não tenho uma estatística de quantas pessoas estão sendo alcançadas num projeto social. Eu não tenho uma estatística de saber o que os meus missionários efetivamente estão fazendo no campo, a agenda dele no campo, a agenda de mobilização de equipes. Então isso tudo é muito feito ainda de forma artesanal, através do Excel, através de uma planilha, usando a tecnologia, mas não de forma sistêmica. Aí acabamos fazendo mal feito, né? Exatamente. E não é assim que devemos fazer para a obra de Deus. Devemos fazer tudo bem feito, como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus, e de fato estamos. Exatamente. Então a tecnologia ela pode ajudar, e esse é o jeito de fazermos as coisas hoje. Não estamos mais na era da carroça, onde tudo era aqui na ponta de um lápis ou num papelzinho, uma carta que levava uma semana ou um mês para chegar em algum lugar. Hoje as coisas são muito rápidas e a tecnologia nos dá essa velocidade e nos dá também possibilidades, medidas e tudo mais, né? Para que possamos entender o que estamos fazendo. Antigamente isso não existia. Aliás, como é que começou tudo isso na sua cabeça? Parece que existe aí uma história que ilustra isso, né? Como é que começou isso? A dificuldade de não se ter comunicação, como é que foi isso? Eu lembro que quando eu iniciei minha pós-graduação, eu fui fazer o meu projeto de monografia, o meu professor disse que eu era um louco. Você não vai achar elementos teóricos suficientes para sustentar a sua tese. E eu precisava de documentos. Como não existia literatura no Brasil a respeito, eu fui então atrás de documentos históricos. Fui atrás dos documentos históricos, das cartas que eram trocadas entre os missionários, por eu ser batista, por eu ser de uma linha histórica, eu trabalhei dentro do meu universo. Então trabalhei sobre cartas históricas trocadas entre os missionários batistas e os missionários presbiterianos. E uma das cartas me chamou a atenção, onde o Taylor e o Bagby, eles escrevem à Junta de Richmond, nos Estados Unidos, que queriam iniciar um projeto missionário no Brasil, e o trabalho batista ele começou em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, mas era uma igreja de americanos, e eles queriam expandir isso para os brasileiros. E o Bagby ele escreve assim: não podemos trabalhar inicialmente no interior, porque percebemos que as coisas são mais difíceis. Precisamos ir para o litoral, onde a comunicação flui com mais intensidade, os recursos e as pessoas chegam mais facilmente. Aí você encontrou a palavrinha que você estava procurando. Cheguei. Comunicação foi o problema. Exatamente. Então, eles partiram para a capital do Império na época, que era Bahia, e de lá nasceu a primeira igreja batista do Brasil, e a partir dali do Porto de Salvador, as cartas começaram a fluir com mais rapidez. O Ashman Green Simonton, ele escreve uma coisa assim, olha, nos últimos tempos nós estamos recebendo exponencialmente a maior quantidade de cartas, de pessoas interessadas em virem fazer a missão no Brasil. Precisamos de mais cartas e de mais missionários. Interessante, muito bem. Bem, está aí, esse terceiro bloco nosso foi um pouco mais curto, porque os outros foram um pouco mais compridos, então, dessa forma, estamos fechando o nosso programa Na Missão com o pastor Marcelo Caldas. Agradeço muito a sua presença aqui, pastor, muito obrigado pela sua presença, esperamos que o senhor volte outras vezes e tenhamos a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre a evolução do seu trabalho e sobre o que nós podemos esperar sobre as novas tecnologias que aí estão, né? E fica aqui a dica do livro, Missões e Tecnologia, o uso da tecnologia na expansão do Evangelho. É uma coisa que hoje em dia nós não podemos fugir, a igreja não pode fugir. E tem muitas igrejas que ou fogem ou não estão a par, não estão cientes daquilo tudo que pode ser feito no uso do Evangelho. Não que isso seja mais importante ou que vá suplantar qualquer outro tipo de ação que é patrimônio da igreja, como o cuidado das ovelhas e tantas outras coisas acessórias que vêm por aí, assim como a pregação do Evangelho, que é mandamento, e outras coisas. Mas não podemos nos esquecer das ferramentas. Cada época traz as suas ferramentas. As nossas ferramentas hoje estão aqui no livro do pastor Marcelo, como dica para todo mundo. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Eu que agradeço e eu peço a Deus que abençoe a todos vocês e guardem isso. A tecnologia é apenas um meio. A palavra de Deus, ela é imutável, mas ela pode chegar às pessoas de diversas formas. Deus abençoe você. Muito bem. Obrigado.